Pessoal, boa tarde. Queria bater um papo aqui rapidamente com todos, falar um pouco a respeito do vídeo da reunião ministerial do Bolsonaro. Queria só dizer o seguinte, que ontem eu passei o dia todo, né, esperando a bomba, todo mundo comentando que ia sair uma bomba, tal, aquele negócio tudo. E aí quando eu vi a bomba, coloquei em primeira mão aqui no meu canal, Tribuna dos Santos, e aí eu vi nada demais. Caiu por terra todo aquele blá 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 do Moro, né? Caiu por terra, o Celso de Mello ficou desmoralizado, porque o Bolsonaro agora não vai entregar mais o celular, e eu concordo. O que eu vejo é o seguinte: já se passaram 1 ano e meio, né? E esse presidente Bolsonaro foi escolhido pelo povo. Desde então, ele não consegue governar. Quando o Supremo não barra, as medidas provisórias não são aprovadas lá no Congresso. Então é o seguinte, chega um momento que o povo não aguenta mais, certo? Muito fácil as pessoas dizerem assim, fique em casa, blá blá blá. E a realidade é que existe muitas pessoas nesse momento passando necessidade, né? E o que eu vi foi um presidente que falou muito aquilo que o povo gostaria de falar, né? Família, liberdade, e que aparentemente o que transmitiu-se pra gente é que ele está munido de informação a ponto de falar que o povo precisa se armar para que não cessem a nossa liberdade. Acredito que o presidente saiu fortalecido, certo? A ideia do Supremo, através do Celso de Mello, de danificar a imagem do presidente, surtiu o efeito contrário. Eu, por exemplo, sou do Ceará e na verdade o povo já estava desanimado, né? Com tantas perseguições, né? Em virtude desse vírus, o povo sendo massacrado, né? A gente vê em São Paulo, Minas Gerais, Amazonas. E aí o que é que se acontece? Você fica indignado, né? Com aqueles meros trabalhadores querendo trabalhar e a polícia levando. Claro que a gente não culpa a polícia, eles apenas recebem ordens, né? Na verdade o detentor dessas ordens são os governadores. E aí você vê, ó, nesses últimos dias já foram desfeitas várias ordens, já foram desfeitas várias ações do executivo. Por exemplo, o Barroso barrou a expulsão dos venezuelanos. Depois, quebrar o direito do presidente manter o sigilo do seu exame. Então, isso vai parar quando? Quer dizer que parece uma coisa assim, a Globo de um lado todo o tempo batendo no presidente, do outro lado a oposição, o Congresso barrando as medidas provisórias, o Supremo dando superpoderes para os governadores. E o mais engraçado é uma coisa, que o governador, ele pode desfazer, desobedecer um decreto do presidente, mas um prefeito não pode de um governador. Eu estava vendo essa semana aí o caso daquela senhora, né, na praia de Iracema, aqui em Fortaleza, né, que foi abordada por guardas municipais. Aparentemente o vídeo demonstra que não se efetivou a prisão.
outros vídeos circulam na internet de pessoas por vestirem verde e amarelo serem abordados. Então assim, o que denota-se é tipo uma ditadura mesmo, né? É como se um regime comunista estivesse se instalando dentro do nosso Brasil, com conluio de sei lá, de algo externo, né? A gente não pode afirmar. Então assim, eu acredito que o presidente ontem, essa reunião, eu já exibi aqui no meu canal, não vi nada demais. Vi um presidente que está ali defendendo as ideias que o povo almeja e que não fez mais ainda porque é barrado diariamente, né? Então assim, eu estava até desanimado, porque primeiramente o seguinte, uma nação, ela se comporta como se estivesse numa guerra. Por quê? Numa guerra, se o comandante ele não levantar a moral da tropa, dificilmente ela vencerá o inimigo. Então assim, quando você vem de 20 anos de esquerda, né, aí você vê roubalheira, gente indo preso, Supremo solta, o outro levando bilhões, o outro leva milhões, o outro fez não sei o que, o outro superfaturou. Então você vai ficando desanimado, porque você chega no hospital, é uma dificuldade, 3 meses para conseguir uma ficha, é um hospital superlotado. Então você fica indignado com aquela situação. E aí o seu astral vai baixando. Vai baixando como aquele soldado que vai para a guerra, né? A sua moral vai... Aí você, de repente, surge um maluco, um cara altamente inteligente, e que vem com as ideias liberais, umas ideias diferentes de tudo aquilo que a gente já viu, né? Então você, o cara que defende a família, o cara que quer armar a população, o cara que contra a corrupção, e aí você chega a não acreditar, mas aí você vai vendo que as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. E aí você aposta naquela ideia, e aí assim aconteceu com a eleição do Bolsonaro. Aí o que é que acontece? Já se passaram 1 ano e meio, aí aquele cara que falava sozinho se elegeu, e aí vem quebrando o establishment, né? Totalmente estruturado, dificílimo de quebrar, né? Eu trabalho no serviço público, 99% onde eu trabalho eu e uns poucos, né? Tem uma visão de direita, 99%. Então assim, as estruturas realmente ainda estão com ideias de esquerda, né? Mas aí a alma do brasileiro subiu, né, com a eleição do Bolsonaro, acreditando que as coisas iam mudar. E aí, durante esse tempo todinho, há um travamento. E aí você começa a ir para as ruas, começa a protestar, a reivindicar, mas aí as coisas não acontecem. E aí você vê o povo sendo massacrado, né? Em virtude da pandemia, mulher jogada no chão, prisões arbitrárias, você não pode andar, você não pode... você vai ficando deprimido, né, nas suas casas, e aí as pessoas indo para a rua vender um milhozinho, vender um feijão, uma coisa, e de repentemente é levado para uma delegacia, e você vai vendo aquilo tudo como uma injustiça, né? Porque é muito fácil, por exemplo, um ministro do Supremo ficar em casa 91 anos, 60 meses, preso, se ele quisesse, preso no sentido de aderir à quarentena. Muito fácil, né? Porque se lá no Supremo é lagosta com vinho, imagine na casa dele, né? Então aí você vê as injustiças, né, reinando, e aí você
você de repente começa a pensar assim, puxa, mas o presidente, todos os dias as pessoas cobram. E aí de repente você vê que não há uma reação, né, por parte do governo. No caso do Bolsonaro, dos ministros, ninguém se manifesta. E aí o brasileiro ontem se reanimou novamente, né? Quando viu aquela nota do general Heleno, né? Quer dizer, a gente fica indignado, não pode levantar uma placa de AI-5, não pode levantar uma placa de intervenção, e pode levantar outros tipos de placas, né? Quer dizer, eles dizem que é em prol da democracia, mas no caso, não sei que democracia. Eu sou uma pessoa que pensa assim, que há muito tempo não existe democracia. Por quê? Como é que uma democracia que não, você não tem liberdade de andar, né? Você não tem liberdade de andar, você não tem liberdade. Agora, ultimamente, o Supremo tem perseguido os youtubers de direita, né? As redes sociais também, por sua vez, têm excluído canais de direita. Então, assim, eu não sei que tipo de democracia é essa. Democracia o que é? É manter o burro no cabresto? Como é que funciona isso? Porque as ideias socialistas é assim, né? Manter a pessoa... Eu acho que o que dignifica o homem é o trabalho, né? Porque é muito importante o serviço social, as ações sociais, sim. Mas o povo brasileiro é um povo trabalhador. E só quer trabalhar, levar o seu pão cedido. Então, assim, a gente vê muitas injustiças. E ontem o povo se reanimou, né, com aquela nota de general Heleno. Estava na hora de alguém se manifestar, né? Preciso alguém barrar o STF. Não aparecia esse que tivesse coragem. Eu sempre acreditei no general Heleno. O general Heleno é aquele que bate a mão na mesa, que nem ele criticou o Lula um tempo desse, né? Numa reunião ministerial. E aí o general Heleno vai, de repentemente, ele modifica tudo, né? Agora eu não vi ninguém se manifestar. O Celso de Mello não veio se manifestar, ninguém do Supremo se manifestou ainda. Então é o seguinte, vamos aguardar e a gente torce que as coisas... Então, enfim... O que eu vi ontem foi um presidente falar tudo aquilo que eu não posso falar e tudo aquilo que eu já sabia que ele era. Forte abraço e até a próxima.